Afinal, o que é o Ford dentro do Westworld? O que é que ele representa para aquele parque como um todo? Eu vou falar um pouco sobre isso agora. Obviamente, só continua aqui quem estiver apto a receber spoilers, porque eu vou dar spoiler não só do último episódio, mas de vários episódios de Westworld. Então, no 3, 2, 1, vamos fazer aquela contagem tradicional, sai quem não quer levar spoiler, tá? 3, 2, 1, spoilers. Temos aí o Ford de volta, minha gente. Ele voltou. No final do 6º episódio, todo mundo ficou impactado. A gente viu no reflexo do piano ali o Ford. Tá, PH, a gente não sabe ainda qual vai ser a função dele. É fato, a gente ainda não sabe o que é essa volta. Essa volta pode ser dentro de Westworld, essa volta pode ser dentro só de alguma instância do parque, uma instância bem remota do parque, ou essa volta, inclusive, pode ser o Ford dentro do próprio Bernard. Mas isso eu deixo para outro vídeo. O que eu quero falar aqui é sobre a minha teoria, a teoria do turco. E para essa teoria funcionar, para que a gente consiga pensar junto essa teoria, eu vou precisar assumir que o Ford está de fato dentro de Westworld. Ok? Então, assumindo isso, mas não sei o quê. Não, vamos discutir dentro da possibilidade de a consciência do Ford estar de fato dentro do Westworld. Show? E outra coisa, é uma teoria inconclusiva. O que eu mais quero com essa teoria é dar artifícios para que você pense em outras teorias. Então aqui embaixo, comente o que você achou disso, só que ainda mais do que isso, coloque também a sua teoria e aumente essa minha teoria, organize essa minha teoria e, se possível, publique em outros cantos, publique no seu Facebook, Twitter, em qualquer canto. Eu quero demonstrar aqui um pouco do que é o turco. Você conhece o turco? O turco é uma máquina de xadrez do final do século XVIII, começo do século XIX, que foi construída pelo alemão Wolfgang von Kempelen. A máquina consiste em ter um boneco, que é o turco, e uma mesa, e em cima dessa mesa, um xadrez. Eu explico já por que eu tô falando sobre isso com relação ao Westworld, tá? E essa máquina foi criada para desafiar grandes enxadristas. Ela desafiou, inclusive, Benjamin Franklin e também desafiou Napoleão Bonaparte. E pasmem, ela ganhou dos dois, tá? A máquina ela é construída para organizar uma jogada final de um xadrez e vencer um humano. Então, é um dos primeiros casos relatados aí de humano versus máquina. A máquina foi destruída em 1850 e pouco, 1854, exatamente. E daí ninguém sabia bem o segredo do turco. Tem uma pessoa dentro da máquina? Ou de fato o autômato era tão bem programado que para todas aquelas jogadas de input ele conseguia resolver? Muito tempo depois, descobriram que sim, tinha um anão, tinha uma pessoa muito pequenininha dentro da máquina, que era muito bom de xadrez, mas que também tinha praticamente todas as jogadas que seriam utilizadas na máquina e por isso conseguia desenrolar muito bem contra um adversário que estava lá fora da máquina. E é legal porque isso é até relatado numa mistura de ficção e realidade num livro chamado Máquina de Xadrez. Está aqui na descrição, um livro bem difícil de achar, mas acredito que você vai dar seus pulos para achar esse livro, né? E é muito fascinante porque, de fato, tem um anão mexendo ali, esse anão é o Ford. Só que o Ford ele é muito mais do que o anão, ele, além de ser um anão, é o próprio criador da máquina, né? É o Kempelen. E a máquina em si é o Westworld. Quando a gente pensa que todos os anfitriões estão chegando à singularidade, a minha teoria é que não. É que eles, por mais que estejam atingindo a singularidade, aparentemente falando, ainda assim estão sendo comandados pelo Ford. Ou seja, o Ford está sendo o anão dentro desse maquinário todo, dentro de toda essa história. E por mais que, como eu falei, eles estejam chegando a um nível de autonomia, ainda assim é uma autonomia criada pelo Ford. Nunca dará para dizer que essa autonomia foi criada por eles os anfitriões, mas sim pelo Ford. E quando a gente vê o Ford dentro de Westworld, justamente na parte mais embaixo de Westworld, uma parte que a gente não estava vendo, mas uma parte que agora o Bernard passou a ver, isso corrobora um pouco com esse lance aí do turco e a máquina de xadrez e etc. Eu gosto muito dessa minha teoria, né? Porque esse turco, ele era um objeto de mágica, era um objeto que encantava, por exemplo, a imperatriz da Áustria, deixa eu ver o nome dela aqui, Maria Teresa, ficou encantada por aquilo dali e viajava o mundo inteiro. A máquina passou mais de 100 anos aí, acho que um pouco mais de 100 anos, viajando o mundo e sendo desafiada e desafiando, etc. E isso é justamente um dos temas abordados
dentro do filme O Grande Truque, The Prestige, filme que tem David Bowie, que tem Hugh Jackman, que tem o Batman, nosso querido Christian Bale, e é um filme dirigido pelo Christopher Nolan e roteirizado, adivinha por quem? Jonathan Nolan, justamente, o showrunner e roteirista de Westworld. Então não me venha dizer que ele não está com esse filme um pouquinho na cabeça para contar essa história. E também não me venha dizer que, por conta da revelação que tem lá no Grande Truque, eu não vou dizer qual é, ele também não esteja um pouquinho com o turco e a máquina de xadrez dentro da cabeça dele. É muito importante para a gente entender um autor, ou entender uma obra recente do autor, a gente entender as obras anteriores desse autor. E para entender, a gente de fato tem que visitar o Grande Truque. Visitando o Grande Truque, a gente chega à máquina chamada o Turco. Se a gente chega ao Turco, a gente chega ao fato de que o Ford, na verdade, é quem está sempre manipulando tudo aquilo dali. Quando a gente pensa que é algo mais místico, ou melhor, algo mais metafísico, que é esse lance da liberação de cada um dos autômatos, ou melhor, de cada um dos anfitriões, na real, cara, é só o Ford debaixo da máquina mexendo as peças inteiras. E, inclusive, com relação a isso, eu deixo a pergunta, se imagine sendo o anão. Imagine sendo o anão que está dentro da máquina e ganhando de todo mundo. Na real, você iria preferir estar dentro da máquina, ganhando absolutamente nenhuma glória, ou fora da máquina? Você acharia que o Ford prefere estar dentro da máquina ou fora da máquina? Gostou da teoria? Te ajudou em alguma coisa? Se ajudou ou não ajudou, comenta aqui embaixo. Não vem dizer, falou e não disse nada. Não, cara, eu só tô te dando artifícios para você pensar e criar, a partir de agora, a sua própria teoria com essa base, com essa matriz que eu tô te entregando aqui. Se gostou do vídeo, joinha. Se não, dislike. E a gente se encontra no domingo que vem, no próximo episódio de Westworld. Show? Tchau, tchau, gente.